Olá pessoal, nós vamos iniciar agora a análise do livro intitulado Argumentação, de José Luiz Fiorin. O livro está dividido em 3 partes: problemas gerais de argumentação, os argumentos e a organização do discurso. Cada parte desta é composta de capítulos, e nós vamos dedicar aqui uma aula para cada capítulo. José Luiz Fiorin destaca que o aparecimento da argumentação está ligado aqui ao aparecimento da própria sociedade. Nem tudo que é decidido em uma sociedade, é decidido por meio da força. Com o surgimento das primeiras democracias, surge aqui também um contexto no qual os cidadãos são chamados a resolver as questões da cidade. E aqui vão aparecer também os primeiros tratados de argumentação, que ensinavam a arte da persuasão. Todo discurso tem uma dimensão argumentativa. Todos os textos são argumentativos. De um lado, porque o modo de funcionamento real do discurso é o dialogismo. De outro modo, porque sempre o enunciador ele pretende que as suas posições sejam acolhidas pelo outro, que aquilo que ele propõe seja aceito, que o enunciatário faça dele uma boa imagem. Um discurso pode concordar com o outro ou discordar de outro. Serão discutidos aqui as bases da argumentação, as principais organizações discursivas utilizadas na argumentação, ou seja, os tipos de argumentos. São revisitadas obras como o Órgano de Aristóteles e o Tratado da Argumentação de Paramount e Teca, e Rhétorique et Argumentation de Jean-Jacques Robrier. Forneceram algumas sugestões de catalogação e descrição dos argumentos. Os exemplos que José Luiz Fiorin nos traz são exemplos retirados de textos literários e textos da mídia impressa. No que diz respeito a esses textos da mídia, nós temos como suportes jornais e revistas do período em que os textos estavam sendo escritos. E iniciando aqui a primeira parte, problemas gerais de argumentação, nós começamos pela argumentação e discurso. Como afirmado anteriormente, pessoal, todos os enunciados são argumentativos. Essa posição remete aos trabalhos de Oswald Ducrot e Jean-Claude Ascombre. Para eles, a argumentação é o estudo das orientações semânticas dos enunciados e dos encadeamentos que as expressam. Então vejam, pessoal, nós temos aqui a referência feita a um domínio pragmático semântico. Por quê? Não basta a gente focar aqui no aspecto frasal, no aspecto verbal. Essa frase ela é produzida em um determinado contexto, e é justamente este determinado contexto que vai contribuir também para a produção de sentidos. Então, nós temos uma frase, quando a gente faz referência aqui à frase, a gente está fazendo referência a esse elemento linguístico. Mas essa frase, esse elemento linguístico, ele pode ser produzido em contextos diferentes, contextos estes que contribuem para a produção de sentido. Logo, se eu produzo a mesma frase, mas em contextos diferentes, eu vou ter resultados diferentes. Por isso é que nós consideramos aqui, nesse estudo da argumentação, o domínio semântico pragmático. Consideremos o seguinte enunciado: está chovendo demais. O componente semântico confere a este enunciado a significação de que, no momento da enunciação, ocorre o fenômeno meteorológico da chuva numa quantidade muito grande. No entanto, esse mesmo enunciado, pessoal, poderia ser usado em diferentes situações de comunicação. Por 2 viajantes no aeroporto,
aguardando a partida de um avião, por um juiz de futebol durante um jogo esportivo, por uma mãe a um filho que se prepara para fazer a sua corrida pela manhã. O componente retórico atribui a este enunciado, em cada uma dessas situações, uma significação efetiva. Então, considerando aqui, os contextos que nós trouxemos, nós poderemos compreender que nesta afirmação o avião deve atrasar-se, pois não há teto para a decolagem. Ou então, vou paralisar a partida, pois não há condições de continuar. E ainda, acho melhor você não fazer sua corrida agora. Então, nós temos aqui a postulação de um componente retórico. E para que haja esse componente retórico, é necessário que a gente lançar mão das circunstâncias de enunciação. Estas circunstâncias da enunciação são mobilizadas para explicar o sentido real de uma ocorrência particular de um enunciado. As leis utilizadas neste componente retórico não são leis linguísticas em sentido estrito, mas serão justificáveis independentemente de seu emprego na descrição semântica. Então, se essa retórica nos traz aqui, nos fornece o sentido do enunciado que está em uso, ou seja, um enunciado que está inserido numa situação particular de enunciação, esta retórica se torna sinônimo de pragmática. É feita também uma referência aqui à noção de topoi. Os topoi que Aristóteles nos traz nos tópicos fazem parte da inventio. Esses topos são uma espécie de modelo com que muitos argumentos podem ser construídos. Então a gente tem aqui uma referência mais a princípios gerais que servem de apoio aos raciocínios, mas esses topoi não são raciocínios. Veja um exemplo. Agasalhe-se bem, pois está muito frio. O topos é que o frio é propício a pegar uma gripe. E guardando este modelo, por exemplo, de que o frio é propício a pegar uma gripe, nós podemos utilizá-lo como argumento. Nesse caso específico, como argumento para se agasalhar bem. Então, pessoal, as teorias do discurso não podem se limitar a uma microanálise linguística. Por quê? Porque tem que se considerar que o sentido desse texto é criado no jogo interno de dependências estruturais e também nas relações com o que está fora desse texto. É por isso que nós acabamos fazendo referência aqui à própria pragmática. Então, as teorias do discurso devem levar em conta dois aspectos: a organização das unidades discursivas transfrásticas, as unidades que fazem essas relações entre as partes do texto, e também considerar o modo de funcionamento real do discurso, ou seja, o seu caráter dialógico. Aristóteles, seguindo uma longa tradição, divide os raciocínios em necessários e preferíveis. Os necessários são aqueles cuja conclusão decorre necessariamente das premissas colocadas, ou seja, sendo as premissas verdadeiras, a conclusão não pode não ser válida. E o tipo perfeito de raciocínio necessário era para Aristóteles o silogismo demonstrativo. Fiorin nos traz um exemplo. Todas as grandes cidades têm trânsito pesado. Ora, São Paulo é uma grande cidade. Logo, São Paulo tem trânsito pesado. Se é verdade que todas as grandes cidades têm trânsito pesado e que São Paulo é uma grande cidade, não pode não ser verdade que São Paulo tem trânsito pesado.
Então a gente percebe que a conclusão ela não depende de valores, não depende da visão de mundo, de posições religiosas, de sentimentos. Os raciocínios preferíveis são aqueles cuja conclusão é possível, provável, plausível, mas não necessariamente verdadeira, porque as premissas sobre as quais ela se assenta não são logicamente verdadeiras. O silogismo dialético ou retórico é um exemplo desse tipo de raciocínio. Todo professor é dedicado. Ora, André é professor, logo André é dedicado. Então veja, nos raciocínios necessários, né, nós temos aqui uma relação mais lógica. Né? Os raciocínios necessários pertencem a esse domínio da lógica. Eles servem para demonstrar determinadas verdades. Então vejam nesse exemplo de raciocínio preferível. Todo professor é dedicado. Ora, André é professor. Logo, André é dedicado. Né? Então, todo professor é dedicado. Né? Será que todo professor é dedicado? Então, nós temos aqui um raciocínio preferível. Né? Ora, André é professor. Logo, André é dedicado. Então, nesse caso, é possível, é provável, é plausível que André seja dedicado, mas não é logicamente verdadeiro, uma vez que nem todos os professores são necessariamente dedicados. Nesse caso, a admissão de certas premissas e, portanto, de determinadas conclusões depende de crenças e de valores. Os raciocínios preferíveis são estudados pela retórica e destinam-se a persuadir alguém de que uma determinada tese deve ser aceita, porque ela é a mais justa, mais adequada, mais benéfica, mais conveniente e assim por diante. Nos negócios humanos não há, na maioria das vezes, verdades lógicas. Por exemplo, o aborto é um direito ou um crime? O casamento de pessoas do mesmo sexo é a consequência da igualdade de todos perante a lei ou a violação de uma lei natural? Para o grande orador romano Cícero, a persuasão ela se faz pelo convencimento, quando se mobilizam argumentos para levar a aceitar uma tese, pela comoção, quando isso é feito insuflando o estado de espírito do destinatário, suas paixões, seus preconceitos. Os argumentos são raciocínios que se destinam a persuadir, ou seja, a convencer ou a comover. E a retórica seria a arte da persuasão, a arte do discurso eficaz. Para Aristóteles, a retórica é a faculdade de considerar para cada questão aquilo que é próprio para persuadir. A retórica de Aristóteles compreende 3 livros. O primeiro vai tratar do enunciador, de como esse enunciador concebe os argumentos, de como ele constrói seu ethos na enunciação. No segundo livro, Aristóteles analisa o enunciatário, como esse enunciatário recebe os argumentos em função do pathos. E o terceiro livro estuda a mensagem, o logos, como se expressam os argumentos. Então, como afirma Aristóteles, as provas inerentes ao discurso são de 3 espécies. Umas residem no caráter moral do orador, outras na disposição do auditório e outras, enfim, no próprio discurso, quando ele é demonstrativo ou parece ser demonstrativo. Ao falar das características da elocução, José Luiz Fiorino traz aqui a ideia de ornatos. Ornatos chegou a ser entendido como o embelezamento da linguagem com figuras, com tropos. A figura era vista como um enfeite, ou seja, como um luxo do discurso. Mas entendendo que a expressão ornatus, né, de ornar, né, de enfeitar, se a gente for entender aqui o termo em latim, o ornatus latino corresponde ao grego cosmos, que é o contrário de caos. Ornamentum significa aparelho, tralha, equipamentos, arreios,
coleira, armadura. É só depois que essa palavra ornamento vai se referir a uma distinção honorífica, a um enfeite. Na obra De Bello Gallico, de Júlio César, essa palavra ornamento deve ser traduzida não no sentido de enfeite, mas sim de bem argumentado, bem equipado. Quando nós temos a seguinte passagem: naves omni genere armorum ornatissimae, navios equipadíssimos de todo tipo de armas. A ornamentação serve para realçar, ampliar aquilo que se expõe. Ou seja, o ornato é um conjunto de operações enunciativas que atua nos eixos da intensidade e da extensão. A palavra argumento é formada com a raiz argo, que significa fazer brilhar, cintilar, e que está presente nas palavras portuguesas argenteu, argentário, argento, todas provindas do latim argentum, que faz referência à prata. O argumento é o que realça, o que faz brilhar uma ideia. Mas, afinal de contas, quem teria criado aqui a retórica, né? Os primeiros professores foram Empédocles de Agrigento, Córax, que foi aluno de Agrigento, né? Aluno em Siracusa e aquele que inaugurou a cobrança pelas lições ministradas, e finalmente Tísias. Foi Córax quem começou a codificação das partes da oratio, criando uma retórica do sintagma. Retórica é a arte oratória de convencer pelo discurso. Desde o seu princípio, estava presente nos ensinamentos de Córax que todo discurso pode ser invertido por outro discurso. Tudo que é feito por palavras pode ser desfeito pelas próprias palavras. A um discurso opõe-se um contradiscurso. Conta-se que Córax dispôs-se a ensinar suas técnicas a Tísias, combinando com ele que seria pago em função dos resultados obtidos pelo discípulo. Quando Tísias defendesse a primeira causa, ele iria pagar a Córax, pelo aprendizado. Então, se Córax ensinou bem as suas técnicas a Tísias, então Tísias poderia aqui ganhar alguma causa. Então, assim que ele ganhasse a primeira causa, ele ia pagar pelos ensinamentos de Córax. Agora, se ele perdesse a causa, ele não iria pagar nada a Córax. Terminadas as lições, Tísias entrou em um processo contra o próprio mestre, contra Córax. Então a gente pode pensar no seguinte: ele pode ganhar ou pode perder. Se ele ganhar essa causa contra o Córax, ele não pagaria nada por causa da decisão do tribunal. Se ele perdesse, ele não deveria nada em consequência daquele acordo que ele fez com o Córax. Então, Córax vai trazer aqui um contradiscurso, retomando a argumentação de Tísias, mas invertendo esta argumentação. Se Tísias ganhar o processo, ele deve pagar, até porque ele ganhou. Então, a gente acaba aqui entendendo que os ensinamentos deram certo. Logo, ele deve pagar, porque foi o combinado. Se ele perder, ele também deve pagar, mas não em virtude do combinado, em virtude da decisão do tribunal. Nos dois casos, ele deve pagar. Então, vejam, nas argumentações de Tísia, ele não deve pagar em nenhum dos casos. Na argumentação de Córax, ele deve pagar nos dois casos, tanto perdendo como ganhando. São os sofistas, pessoal, que vão impulsionar essa nova disciplina. Deve-se a eles 4 noções discursivas: o princípio da antifonia, o estudo do paradoxo, a noção do provável
e a da interação discursiva. Esse discurso da antifonia mostra que toda verdade construída por um discurso pode ser desconstruída por um contradiscurso. Uma argumentação pode ser invertida por outra. Tudo que é feito por palavras pode ser desfeito por palavras. No caso do acordo entre Corax e Tísias, nós temos aqui o conflito entre as obrigações que se originam de um contrato particular e as obrigações que se originam de uma decisão da justiça. Nessa antifonia, há a colocação de dois discursos em oposição. A gente faz referência justamente ao princípio do contraditório. E em nossa Constituição nós temos isso assegurado em todas as ações judiciais. O paradoxo mostra que, diferentemente do que pensa o senso comum, a linguagem não é transparente. Sua ordem não é homóloga à ordem do mundo. Ela tem uma ordem própria, autônoma em relação à realidade. O paradoxo torna clara essa autonomia do funcionamento da linguagem em relação à realidade. Todos os estudiosos da retórica dedicaram-se a estudar minuciosamente o paradoxo. Cícero apresenta nas academias o paradoxo do mentiroso, mostrando que, se o mentiroso diz que ele está mentindo, ou ele está dizendo a verdade, e então ele vai estar mentindo, ou ele está mentindo, e nesse caso está dizendo a verdade. Na linguagem, pode-se mentir quando se fala a verdade, e falar a verdade quando se mente. Um grande exemplo de paradoxo aqui é justamente o Soneto de Camões, onde ele descreve justamente o amor utilizando-se de paradoxos. Em cada verso ele constrói uma metáfora. Cada uma dessas metáforas vai ter em seu bojo um paradoxo, como por exemplo, dor indolor, o que inviabiliza o ato definitório, pois uma definição não deve conter contradições. Então, quando ele define aqui o amor, ele traz várias contradições. E afinal de contas, por que ele traz isso? Porque justamente o objetivo aqui não é definir o amor. Não se deve perder tempo em se definir o amor. O amor, ele é indefinível. Como é que os homens buscam tanto o amor se ele é algo tão contraditório? A retórica é, de certa forma, filha da democracia. Nas ditaduras, não se admitem pontos de vista divergentes. É na democracia que floresce a contradição, a base da retórica. As relações sociais estão sempre fundadas na heterogeneidade e a democracia é o respeito ao dissenso. Só pela palavra antifônica, só pelo contraditório, se podem resolver as situações conflitantes sem aniquilar fisicamente o adversário. Então, pessoal, os momentos de apogeu da retórica coincidem com os períodos de maior liberdade, de maior segurança, de maior paz. Então, pessoal, diante de tudo que nós vimos aqui, podemos entender que, na medida em que um discurso é sempre um discurso sobre outro discurso, todos os discursos são argumentativos, pois todos eles fazem parte de uma controvérsia, refutando, apoiando, contestando, sustentando, contradizendo um dado posicionamento. Todos os discursos são argumentativos, pois são uma reação responsiva a outro discurso. Ok, pessoal? E nós finalizamos aqui a nossa primeira aula. Na próxima aula, nós vamos abordar a argumentação e inferência. Bons estudos a todos e até a próxima.